Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 11 de setembro, dia em que o Ibovespa rompeu aqui sua máxima histórica, os 73.920 pontos, que foi estabelecida em 2008, mais especificamente no dia 29 de maio. O Ibov consegue romper essa máxima histórica, gera aqui um candle de alta, nesse momento está dentro do leilão de fechamento com alta de 1,81%, ou seja, pode alterar um pouco essa variação. Mas o fato é que o Ibov segue dentro da sua tendência de alta, segue mais esticado para cima, seja pelo gráfico semanal e agora ficando mais ainda pelo gráfico diário, trazendo a chance de realização aí nos próximos pregões, não necessariamente já para o próximo pregão, ainda a gente pode ter algo mais aqui para cima, mas o fato é que não tem ainda nenhuma sinalização de baixa no gráfico diário do Ibov, ou seja, não existe nenhuma sinalização de baixa. A primeira sinalização para se ter algo para baixo aqui seria a perda da mínima de hoje, 73.095, ou seja, rompe a máxima histórica e depois volta para baixo de 73.095, aumentaria a chance de se ter algum movimento de correção, onde o principal suporte que eu vejo para o Ibov fica mais por volta ali da região dos 71.505. Então seria essa região aí de suporte mais próximo para o índice Bovespa. Lembre-se aqui de dar um joinha na videoanálise, um like aí no YouTube. Você pode também se inscrever no canal para que você seja notificado a cada videoanálise que seja colocada aí no canal, além dos vídeos de aprendizado disponíveis. Também você pode clicar aqui no card que está aparecendo para que você possa receber aí, testar gratuitamente o recebimento das recomendações de compra e venda no mercado de renda variável. E você pode testar isso, seja no recebimento no seu celular, desktop, enfim, o que for melhor para você. No gráfico aqui do mini índice futuro, a gente tem aqui gráfico 60 minutos dentro de uma tendência de alta, iniciando aqui uma correção. Então, dentro desse movimento de baixa que nós temos aqui, fica um pouco mais para a ponta vendedora, mas sem exigir muito para baixo, visto esse suporte aqui na casa dos 74.530 pontos. Mas ainda assim, a favor da tendência, que seria mais interessante, após gerar fundo no G60, apoiaria mais a operação na ponta compradora de day trade no mini índice. No mini dólar conseguindo aqui no gráfico diário gerar aqui um rompimento da máxima do pregão anterior. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente tem o final de uma tendência de baixa no G60, ou seja, tinha aqui essa formação algo semelhante de dois topos na mesma região, essa região sendo mais significativa, essa que eu estou traçando aqui. Então rompe para cima e correções no mini dólar seria mais interessante para compra de fundo ascendente. Se esticar mais para cima e gerar a sinalização de topo, apoiaria a possibilidade de buscar a operação de venda um pouco mais afastado possível dessa região que eu acabei de mencionar, ali por volta dos 3.102,5 a 3.100. Seria a região que eu vejo com um significado maior em termos de suporte, uma resistência que foi superada neste pregão. Partindo aqui para PETR4, Petro no pregão de hoje alta de 1,84%, lembrando isso pode alterar, ainda está dentro do leilão de fechamento. Então temos a Petro dentro do movimento de alta, ainda não perdeu nas suas mínimas ascendentes aqui do gráfico diário. A sinalização para se ter um movimento um pouco maior para baixo, um movimento mesmo de correção, seria a perda da mínima do pregão de hoje. Ela não confirmou, a mínima de hoje é R$ 14,81. Ela não confirmou a sinalização negativa deixada no último pregão de sexta-feira, que foi ali uma nuvem negra, um padrão de reversão dos candles, mas enquanto não superar esses R$ 15,15, que é a máxima desse padrão, ainda fica válido o padrão, ou seja, pode vir aqui para cima e gerar uma sinalização aqui para baixo na sequência no próximo pregão. Ou seja, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, se a Petro abre aqui subindo, não consegue romper essa máxima e gera uma formação de topo no G60, seria uma sinalização para se ter um movimento para baixo no G60, podendo aqui iniciar um movimento de baixa, algo semelhante que aconteceu com a Vale 3. A gente pode ver que a Vale 3 também fez um candle de recuperação depois de um padrão de reversão, semelhante ao que aconteceu na Petro, gerou uma tentativa de subida e reforçou aqui através de uma sinalização de topo lá no início do pregão seguinte e veio forte para baixo. A Vale no pregão de hoje apresentando aqui uma alta de 1,65%, está dentro de um movimento de correção a favor de uma tendência de alta. Esse último movimento foi um movimento mais esticado para cima, então fica com um risco mais alto de buscar compra aqui na expectativa de romper essa máxima aqui. Seria, no meu modo de ver, menos provável nesse primeiro momento. Na realidade, dentro da minha metodologia, seria mais interessante ter alguma correção um pouco maior, mesmo que seja uma correção em dois tempos. Ou seja, faz algo aqui nesse sentido e depois volta aqui para baixo. Eu vou até mencionar esse tipo de correção nos gráficos aqui mais à frente que eu vou comentar. Na sequência, vamos então
falar em relação a Vale 3 ainda. Se a gente olhar para o G60, qualquer tentativa de buscar uma compra, como eu disse, eu não buscaria uma compra pensando no rompimento da máxima aqui desse topo, mas traria a possibilidade de se buscar a entrada, olhando para o G60, num pivô de alta no G60 com stop mais curto. Ou seja, se não resolver subir, paga um stop mais curto. Ou seja, se não, ao superar os 35,21, que é a máxima do pregão de hoje, uma possível compra nessa região com stop para baixo de 34,92 seria um stop curto, e aí tenderia a estar trabalhando com a proteção aí através do movimento de subida, vai elevando aí o ponto de stop da posição, ou seja, já trabalha de início com stop curto, e se o preço desenrolar aqui para cima, já começaria a elevar o ponto de stop da posição, visto que pelo gráfico diário a gente está dentro de um movimento de baixa. Ser3 bateu hoje no objetivo que eu tinha traçado, que era 31,25, mas antes de abrir o pregão eu alterei o ponto de objetivo para R$ 31,58, justamente para evitar o spread maior que existe na abertura do pregão. Eu até cheguei a mencionar isso quando eu mandei a análise dentro do canal DV Invest, quando eu mandei, a mensagem dentro do canal DV Invest sobre a mudança do objetivo dessa operação, tentando pegar, ou seja, também um objetivo mais alto e também a questão do spread, para reduzir o spread, a liquidez menor logo no início do pregão. Então, essa operação terminou batendo lá no objetivo mais acima, na região de 31,58, a máxima foi R$ 31,60, e essa posição trouxe aqui um ganho de 6,77% na operação, e isso gerou um crescimento de 1,08% no capital total. Então, foi uma operação bem interessante de swing trade aqui na SER3. Recomendei compra hoje na VIVT4, no rompimento lá, aquela que eu já tinha comentado na última análise, no rompimento aqui dos 49,49, essa compra foi executada, 49,50, chegou a se aproximar do objetivo da operação, que é aqui o objetivo, vou até colocar os valores dessa entrada, 49,50, com stop em 48,89, esse stop já foi reposicionado para R$ 49,29, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, e objetivo em 50,72. A máxima dela de hoje foi 50,64. Da mesma forma que eu fiz em SER3, se a gente olhar aqui no gráfico 60 minutos, a gente pode observar que foi muito forte para cima o rompimento e gera aqui uma correção. Então a expectativa seria dela gerar algo semelhante que ela está fazendo aqui, faz um astro forte, que a gente teria algo semelhante a uma bandeira, uma flâmula, enfim, rompendo aqui para cima, aumenta essa chance de se gerar algo mais aí para cima. Desta forma, assim que como eu comentei em cima de SER3, o objetivo poderia traçar um objetivo até um pouco mais para cima, dependendo da abertura do próximo pregão, que eu vou estar de olho a partir dessa terça-feira. Taesa também foi recomendação de compra, ela acabou de fechar aqui em 23,20, ela estava até na máxima aqui em 23,31, 23,32 antes de entrar no leilão, vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto, então o leilão dela jogou o ativo para baixo, mas enfim, a recomendação desse ativo foi quando esse papel gerou aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos aqui à esquerda, esse papel gerou essa primeira hora de pregão. Então ela já abriu acima do patamar que era um ponto de entrada, já abriu com gap de alta. Eu optei por aguardar os primeiros minutos, principalmente a primeira hora de pregão, para passar uma compra na superação da máxima da primeira hora de pregão. Então essa compra foi executada, passando aqui os valores, 23,26 o ponto de entrada, com stop em R$ 22,88. Se olhar aqui para o gráfico 60 minutos, é logo abaixo da mínima desse fundo aqui, que ela gerou algo semelhante a um pivô de alta aqui com a abertura do pregão. Então fica um pouco abaixo aí da mínima do último fundo ascendente em 22,88 o ponto de stop dessa operação. O objetivo em R$ 24,02. Lembrando, a VIVT4, que tinha um risco ali de 1,23%, já fica com risco bem reduzido, quase próximo do ponto de entrada, o ponto de stop atual, e alocando 25% do capital total. Mesma coisa aqui em cima da Taesa, TAE 11. Risco de 1,63% e alocando 25% do capital total nesse ativo. Seguindo, temos aqui para comentar SMTO3 São Martinho, ativo que gera aqui uma primeira sinalização para ter um fundo ascendente no gráfico diário, é uma das alternativas de arriscar uma entrada, olhando para o G60 ali, algo no sentido de buscar uma entrada na superação da máxima do pregão de hoje, podendo trabalhar com stop abaixo ali dos R$ 17,56, é uma das alternativas. O ideal que tivesse mais 1 a 2 candles aqui, ficaria mais interessante no meu modo de ver para fazer essa entrada, ou seja, aumentaria a expectativa de ter realmente um movimento maior aqui para cima. Então é um dos papéis que eu vou ficar atento aí na abertura do próximo pregão. VLID 3, dentro do que eu comentei na questão de ter uma correção em 2 tempos, que eu comentei em cima da Vale 3,
Então é algo que para mim está fazendo aqui a VLID 3. Então ela fez um movimento forte para cima e ela vai corrigindo todo esse movimento de subida em chamado de 2 tempos aqui, fez uma correção mais curta em relação a esse movimento de subida. Até comentei isso na SMTO3, o ideal é que tivesse um tempo maior da correção, que pode fazer algo nesse sentido, gerar aqui um movimento de subida, mas não conseguir romper a máxima do topo anterior. Então, no caso da VLID, é um ativo que para mim está dentro ainda de um cenário positivo, dentro de uma tendência de alta de curto prazo. E dentro desse cenário, se ela conseguir romper a máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de se buscar alguma entrada avaliando ali a abertura do próximo pregão. Também se tiver mais um pregão aqui, mesmo que perca a mínima desse fundo aqui anterior, localizado na casa dos R$19,20, isso para mim não descaracterizaria a possibilidade de entrada a partir de um pregão seguinte, rompendo a máxima do pregão anterior. Então seria um ativo também, mais um dos ativos que eu tenho aqui anotado no meu radar, para buscar ainda alguma oportunidade de entrada para swing trade. Lembrando, como o Ibov está mais esticado para cima, já começa a ficar mais apertado ali as oportunidades de entrada para swing trade com esse cenário um pouco mais esticado para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.